Você aceitou Jesus aquele. Que esta sabedoria, ela é verdadeira. Essa decisão, ela é verdadeira. E você vai se tornar uma pessoa sábia, porque tomou a decisão de acreditar que Jesus salva, batiza e leva para o céu. E Salomão nos traz um convite, aleluia, a pregar esta sabedoria. No capítulo 1 de Provérbios, versículo 20, ele diz assim: a suprema sabedoria altissonamente clama de fora, pelas ruas levanta a sua voz. Nas encruzilhadas, no meio dos monturos, clama. Às entradas das portas da cidade, profere a sua palavra. Nós temos que continuar com esta suprema sabedoria, levando o evangelho às encruzilhadas, aos tumultos, aleluia, à entrada das cidades, com esta palavra genuína. Até quando? Ele diz, olha a pergunta que ele faz: até quando, honécio, amareis a necessidade? Até vós, escarnecedores, desejareis o escárnio? E vós, loucos, aborrecerei o conhecimento? Convertei-vos pela minha repreensão, e eis que abundantemente derramarei sobre vós meu espírito, e vós fareis saber a minha palavra. E eu tive pregando quinta-feira que o verbo se fez carne, que a palavra se fez carne, que Jesus, que é a palavra, se fez carne e habitou entre nós, aleluia, para trazer a salvação aos perdidos. E nós sabemos a história de Jesus, o que ele fez quando esteve no meio do seu povo, levando esta mensagem genuína, aleluia. Porque Deus, ele leva a nós a esse convite, irmão, amoroso, que nós temos, aleluia, que reconhecer a verdade. E é interessante, irmãos, que dentro desse texto, no versículo de número 30, diz assim: não quiseram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. Portanto, comerão do fruto do seu caminho e fartar-se-ão dos seus próprios conselhos. As pessoas do mundo, irmãos, estão comendo dos frutos, aleluia, estão comendo dos frutos que eles mesmos produzem. Não é o fruto verdadeiro. Tem pessoas, irmãos, que estão, aleluia, se alimentando da sua verdade. Quando ele quis dizer que estão comendo do seu fruto, é porque eles estão se alimentando da sua verdade. Conjecturando aqui, eu passo a dizer que a verdade para vocês é que vocês acreditarem em mim, vocês vão ter direito à salvação. Eu estou dando um fruto para vocês se alimentar de uma coisa que a verdade é minha.
E vocês vão passando a acreditar. E vocês vão acreditando. E quando Jesus vir buscar a igreja, sabe o que é que vai acontecer? Nenhum de vocês vão subir aos céus. Porque a minha verdade não é verdade. É algo que eu dei para vocês de mim. O que eu tenho que dar para vocês é o fruto verdadeiro. E qual é o fruto verdadeiro? Jesus de Nazaré. A verdade é Jesus de Nazaré. Esse sim é o fruto verdadeiro. E tem muitas pessoas que estão pelo caminho se fartando com seus próprios conselhos, que é o fruto da mentira. Vão lançando coisas que não condiz. Montam igrejas pregando que Jesus é o Salvador, mas o intuito dele não é esse. Saem por aí pregando a palavra de Jesus, mas o intuito não é esse. Usa a palavra como benefício para ele. É isso que Salomão está dizendo dentro desse texto. E as pessoas passam a acreditar, porque ele está falando de Jesus, mas o foco não é Jesus. É ganhar multidões para ele se alimentar, aleluia, dos seus conselhos, para encher o seu ego. Porque Jesus disse que no evangelho verdadeiro, aleluia, Paulo ia padecer. Não era? Ele não disse que no evangelho verdadeiro, no fruto verdadeiro, Paulo ia andar de Cherokee. Paulo não ia andar, vai dizendo aí, de Ferrari. Não. Paulo ia era sofrer. É tanto que Paulo diz, eu me alegro por ser um prisioneiro de Cristo. Por quê? Porque ele pregava o verdadeiro evangelho. E tem pessoas se fartando com os conselhos deles. E o evangelho não é isso. Aleluia. Esses evangelhos, esses frutos, que são conselhos errôneos, traz no final morte. Aleluia. Porque no versículo de número, aleluia, 32 vai dizer, porque o desvio dos simples os matará, e a prosperidade dos loucos os destruirá. Mas o evangelho verdadeiro, a sabedoria verdadeira, o amor verdadeiro, aleluia, traz as pessoas a ter uma garantia da vida eterna. Traz as pessoas a ter uma alegria eterna. Porque você pode até agora passar por um constrangimento, passar por uma luta, passar por uma dificuldade, mas assim que você se lembra que você vive, aleluia, na sabedoria verdadeira, aleluia, aí você glorifica, canta, como foi cantado o coral já nesta noite, todos cantando com alegria, todos salmodiando, todos glorificando ao Deus soberano. Você dá glória, irmão, não é porque você, aleluia, quer aparecer, não é porque você está sentindo alegria no Espírito. Você verdadeiramente está adorando ao Senhor Supremo. Você está adorando a verdade. Aleluia.
E por isso que nós vamos, como missionário de Cristo, nos becos, nos valados, nos tumultos, e leva esta verdade. Pastor, mas não tem gente ainda. Eu não tenho visto gente ainda convertida. Não te preocupa, meu filho. Você é que pensa que não tem. É porque o homem, quando ele está com esse intuito de levar a sabedoria, de ver com seus olhos o crescimento, ele se decepciona. Mas quando você vai com os olhos espirituais, sabendo que aquela pessoa ouviu a sabedoria e chorou, quando você vai, leva a verdadeira sabedoria, e a pessoa se alegrou pela sua simplicidade. Possa ser que você está aqui hoje dando glória, e ele está lá em outra igreja testemunhando. Foi naquele dia que aquele jovem, ou aquela jovem, aquele senhor, aquela senhora, aquela criança, aleluia, levou a sabedoria para mim. Eu queria um dia me encontrar com ele para me dar um abraço. Mas Deus sabe que ele está lá se alegrando por ele ter levado a sabedoria até a minha vida. Nós não temos, irmãos, que está se regozijando em trazer 20 pessoas aqui para dentro da igreja, não, irmão. Você tem que estar se regozijando de estar levando a sabedoria, estar levando Jesus para as pessoas. Se alegre com isso. Foi isso que Jesus disse. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Pronto, meu filho. Faça isso. Você levou a sabedoria como Salomão falou. Você foi lá. Você clamou nas portas das cidades. Você clamou nos tumultos. Se as pessoas continuarem como nécios, é com ele, não é culpa sua. Outro dia nós estávamos evangelizando e um jovem, um adolescente chegou e disse: pastor, eu fui entregar um folheto naquele carro e aquele homem me esculhambou. Eu disse: dá glória a Deus, jovem. Se alegra por isso. Ele: mas por quê, pastor? Porque no dia do juízo, quando todos tiverem que se levantar, pastor, como o senhor fez aqui, para o juiz soberano. Aleluia! E ele mandar sentar e começar a descer a sentença. E aquele lá dizer: Senhor, mas ninguém pregou o evangelho para mim. Aí ele vai dizer: tu lembra, naquele dia lá no semáforo, quando aquele jovem entregou um folheto para ti, e tu xingou ele, tu humilhou. Ele estava querendo levar o evangelho para ti, meu filho. Tu rejeitou a minha palavra. Nós não temos que se preocupar como eles estão recebendo, se estão como nécios, se estão como escárnios, estão como loucos. Não, nós não temos que se preocupar com isso. Nós temos que se preocupar que nós estamos cumprindo a nossa missão, levando a sabedoria. Esses dias a irmã Aparecida nos convidou para ir a um velório de um médico do Apivida, que ele até então estava que ele tinha se suicidado, né? Ninguém sabe ainda, ele está ainda em análise do caso daquele homem. E quando nós chegamos lá, tinha muitas pessoas lá, e nós chegamos e ficamos esperando a nossa oportunidade, a qual a gente fomos convidados. E eu fiquei a observar, irmãos, o que aquele homem fez
o tempo que ele esteve em Fortaleza. Você recorda, irmã Aparecida, quanto tempo ele ficou aqui em Fortaleza como médico? 5 anos como médico em Fortaleza. Irmãos, foi cada testemunho que até eu já estava chorando. O cuidado que aquele homem teve, pastor Paulo, o aprendizado que ele teve na medicina, ele colocar em prática nas pessoas. Coisas maravilhosas, irmãos. E eu observando a cada ponto do que falavam daquele homem. Chegou um amigo e disse: olha, o que mais me encantou o amor que esse homem tinha para com o próximo foi quando ele saiu da casa dele para comprar uma pomada para um paciente dele que tinha CA no rosto. E ele rodou o shopping inteiro para comprar aquela pomada, para doar aquele paciente. Ele fez obras maravilhosas, irmão. Mas quando nós chegamos à nossa oportunidade, nós mostramos para aquela multidão que estava ali, que nós viemos do pó, que Deus nos deu o fôlego de vida para pregar a sabedoria. Aleluia. Mas ceifado pela morte, nós voltaríamos para o pó. E para Deus se dirigiu o espírito e a alma. E ali passaria pelo julgamento de Deus. E nós vemos que aquele homem fez muita obra. Mas nos deu a entender. Eu não quero aqui estar julgando aquele homem. Mas nos deu a entender que a fé dele na sabedoria não estava em dias. Fez muitos frutos dele, do natural dele. Mas os frutos do Espírito estava a desejar. E nós mostramos para aquela multidão que tem que verdadeiramente reconhecer Jesus como Salvador das suas vidas. Filho de crente, né, irmã Aparecida? Filho de crente. Mas ao meio do caminho, esqueceu, como disse Salomão, aqui no versículo de número 8, do texto que nós estamos lendo. Filho meu, ouve a instrução do teu pai e não deixes a doutrina de tua mãe. Muitas das vezes os pais estão orientando: filho, segue o caminho de Cristo. Segue este caminho, filho. Não abandona Cristo. E muitas das vezes não aceita. Achando que a morte não pode chegar. Porque deu a entender para nós que aquele homem, a morte ainda não era momento para ele. Muitos que estavam lá estavam abalados, porque não esperava a morte daquele homem naquele dia. E nós temos, irmãos, que entender que por causa disso nós não temos que parar de pregar para os loucos, para os nécios, aleluia, e nem para os escarnecedores. Temos que continuar pregando a sabedoria para este povo. Como Paulo nos deu um exemplo. Aleluia. Pastor, e como é que eu posso fazer isso? Como é que eu posso mostrar para os pecadores a entender o convite? Aí nós vamos lá para Marcos
10, 50. Bota aí, por favor. Marcos 10 e 50. Você vai levar o convite ao pecador a ele entender que ele é um pecador. E ele, lançando a si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Aleluia. Aquele paralítico, irmãos, aquele cego, perdão, ele lançou a sua capa. A capa simbolizava, aleluia, o pecado na vida daquele homem. Tem muita gente que você leva o evangelho, mas não quer soltar a capa. Nós estávamos, foi tão engraçado, nós estávamos esse dia analisando a cura do paralítico do tanque de Betesda, irmão, foi tremendo. Cada um trouxe cada opinião, que eu cheguei a uma conclusão. Nós chegamos a uma conclusão que aquele homem não era paralítico. Porque dentro do texto ele diz: Senhor, tem hora que não dá tempo eu chegar. Aquele homem, ele estava ali há 38 mendigando, 38 anos, não era 38 dias. Será, irmãos, que em 38 anos, aquele homem não teve a oportunidade de ir lá? E é o que mais interessante, que ele gostava da prática de mendigar. Tem gente que gosta de mendigar, que gosta de dizer que é sofredor, que tem o prazer de falar as misérias que tem na vida. Não larga as misérias por nada. Você mesmo oferecendo Jesus, quer continuar com as misérias, com a capa. Porque aquele homem era reconhecido pelaquela capa. A partir do momento que o Senhor mandou ele jogar a capa, é porque ele não ia mais ser reconhecido como cego. Ele agora era uma pessoa transformada. E o paralítico do tanque de Betesda, está lá no texto, que quando Jesus manda ele pegar o leito dele e andar, Jesus dá uma volta no tempo, quando chega lá, ele está lá no mesmo canto de novo. Está lá mendigando de novo. E Jesus entra pesado naquele homem, irmão. Porque as pessoas têm o prazer de ser nécios. Não querem largar a prática errônea que tem na vida. Tem gente que o mais importante na sua vida, aleluia, é atender Mateus 16, 26. Porque aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma? O que dará o homem em recompensa na sua alma? Tem gente, irmãos, que quer ganhar o mundo inteiro, mas não quer atender ao chamado para a vida eterna. Não quer aceitar a transformação. Não quer aceitar a alegria de servir a Cristo. E passa de ser um bando de louco, aí fico gritando. Fico aí, feito louco dentro dessa igreja, pulando, dando glória a Deus. Eles não sabem a alegria que nós temos de fazer isso. Como eu falei para um amigo meu, que ele chegou e disse: rapaz, tu é um daqueles loucos que fica lá dentro dando glória a Deus, rasgando a goela. Rapaz, se tu souber a alegria que eu tenho de fazer isso. Aí ele achou graça, sabe? Agora deixa eu te perguntar uma coisa. Tu é daqueles que quando o Amado Batista canta, tu chora?
Aí ele se calou, irmão. Não chora para Jesus, mas chora para o amado Batista. Chora quando o time dele perde. Chora quando o time ganha. Não sabe não o que é que está fazendo. Chora por tudo. Mas não chora por Jesus. Não tem prazer de dar sua alma a Jesus. Mas se bem soubesses, se ouvisse, se cresce e atendesse, alcançaria a salvação. Essas pessoas, se eles ouvissem, crescem, atendessem, alcançariam a sua salvação. Isaías, aleluia, capítulo 12, versículo do 1 ao 3. Aleluia. Nós temos, aleluia, que mostrar que isto que é um verdadeiro sábio, quando ele ouve, crê e atende e alcança a salvação. E dirás naquele dia: graças te dou, ó Senhor, porque ainda que te iraste contra mim, a tua ira se retirou e tu me consolaste. Eis que Deus é a minha salvação. Eu confiarei e não temerei, porque o Senhor Jeová é a minha força e o meu cântico, e se tornou a minha salvação. E vós, com alegria, tirareis as águas das fontes da salvação. Esta é a pessoa, como um dia nós tomamos essa decisão de acreditar, de ouvir, de atender e alcançar a salvação. Hoje nós somos alegres. Hoje nós temos tirado com alegria a água da fonte. Nós temos verdadeiramente se alegrado em algo que não cessa. E que você possa permanecer pregando o Evangelho de Cristo, anunciando boas novas de salvação, transmitindo essa alegria que você encontrou, aleluia, e preencheu o seu coração. Não desanime, não entristeça, mas permaneça firme e constante, sempre abundante, porque o galardão vem do Senhor. Aleluia. E nesta noite eu quero perguntar se tem alguém no nosso meio que não tomou essa decisão de acreditar na sabedoria de Deus, que é a salvação em Jesus Cristo. Saia do seu lugar, venha aqui na frente, reconheça Jesus como o Salvador da sua vida. Não ande em dois pensamentos, não ande pensando nas coisas do mundo. Minha mãe ontem sexta-feira fez uma pergunta para mim. Meu filho, você é feliz? Eu sou, mãe. Pois não liga para essas coisas do mundo, porque essas coisas do mundo não traz alegria, mas a alegria é servir a Cristo. E obrigado, mamãe, pelo conselho. Deixa tudo acontecer, mas não larga Jesus. Não se apegue às coisas terrenas, mas se lembre que tem um Deus que cuida de você nos mínimos detalhes. Confie no Senhor, ore a Ele, clame a Ele. Eu recebi uma ligação essa semana, a pessoa me passando uma revelação do Senhor, e eu me preocupei muito. E eu comecei a orar a Deus. E aconteceu conforme a pessoa falou. Eu, Jesus, te agradeço por tu me livraste deste perigo. E essa maldição não cair sobre mim e os meus.
Nós temos que estar em vigilância, irmão. Porque está chegando a hora. Aleluia. Não perca a oportunidade. Pastor, mas todos nós já somos salvos na pessoa de Jesus. Amém. Mas não abandone esta sabedoria que é Jesus de Nazaré. E eu agradeço a oportunidade.